Então, o equilíbrio químico, ele ocorre em um tipo específico de reação, que é a reação reversível. É uma reação que acontece nos dois direto, nos dois sentidos, tá? O sentido direto e o sentido inverso. Então, na equação vem essa dupla seta. Então, nesse caso aqui, né, como a gente lê A e B, na reação direta, produz C e D. Simultaneamente, C e D, na reação inversa, produz A e B. Foi falado do exemplo da síntese de amônia. Deixa eu colocar aqui uma reação que não é genérica, né? O equilíbrio aqui. Nitrogênio mais 3 mols de hidrogênio reage na reação direta e produz 2 mol de amônia. Só que essa reação, ela tem essa característica de ser reversível. Então essa daqui a gente fala que é a reação direta. Simultaneamente tem a reação inversa, onde esse 2 mol de amônia se decompõe em hidrogênio e nitrogênio. Então essa reação ela vai entrar em equilíbrio químico, tá? Quando? Quando as velocidades das reações direta e inversa forem iguais. Então esse estado de equilíbrio químico ele só acontece nas reações reversíveis. Então aqui dá para perceber o quê? Que essa reação ela nunca vai ter um rendimento de 100%. Então aqui é de produção de amônia. Nunca eu vou ter 100% de amônia, porque parte dessa amônia, na reação inversa, produz hidrogênio e nitrogênio. Diferente de uma reação que é irreversível, né, que eu posso ter um rendimento aí de 100%. Quando, por exemplo, eu faço a queima desse pedaço de papel aqui que eu limpei o nariz. Vou fazer uma reação química com ele. Aqui não vou queimar. Se eu queimar, reagentes, oxigênio do ar e o combustível. É uma reação irreversível, ela só tem um sentido direto, que é a produção da cinza e do gás carbônico. Quando o papel acabar, a reação acaba, né? Então é uma reação irreversível. E ela vai ter um rendimento de 100%. Todo o papel vai ser transformado em produto. Na reação irreversível, como ela tem o caminho inverso, então não vai ser possível um momento que eu tenha 100% de amônia, tá? Então, no sistema em equilíbrio, sempre a gente tem o produto e também um pouco de reagente não transformado. Com base na equação química balanceada da reação que está em equilíbrio, a gente consegue escrever a constante de equilíbrio químico. E ela vai ser importante justamente para a gente saber as quantidades que tem aí, né, de reagente e produto na reação. Então, como que a gente faz para escrever essa expressão? Tem aqui uma reação genérica. A expressão matemática é definida assim, Kc, tá? Se for em função de concentração. Então, no numerador, a gente vai colocar os produtos da reação direta, que nesse caso aqui é C e D, e no denominador os reagentes. Sempre é produto por reagente. Só que os coeficientes, eles vão virar expoente. Então, aqui ficou, ó, Kc igual produto. Eu tenho aqui o C elevado ao coeficiente que aqui está chamado de Czinho. Daí é uma multiplicação, tá? Na equação química, o sinal de mais indica que eu tenho uma outra substância. Mas aqui, para escrever a expressão da constante, é multiplicação. Daí eu coloco a concentração de D elevado a Dzinho. E embaixo são os reagentes. Isso aqui em química, esse colchete, indica concentração em mol por litro. Então, quando eu coloco, né, esse símbolo aqui, eu falo concentração de produto por concentração de reagente.
Então é isso. No numerador eu vou colocar os produtos, no denominador os reagentes. Quando eu tenho mais de um produto ou reagente, eu multiplico e o coeficiente vira expoente. Quer ver para aquela equação da amônia lá? Deixa eu subir aqui, ó. Na verdade, eu vou colocar aqui embaixo, ó, aquela equação da amônia para a gente usar como exemplo. Vai ter mais exemplos aqui que eu vou mostrar. Nitrogênio mais 3 de hidrogênio produzindo em equilíbrio 2 mol de amônia. Quer escrever a expressão de Kc, a expressão matemática. Depois a gente consegue calcular números, tá? Valores. Então vai ficar, em cima é produto, eu só tenho um produto na reação direta, que é a amônia. Então vai ficar concentração de amônia, que é o NH3. Tá vendo que tem um coeficiente 2 aqui? Então ele vai virar expoente elevado ao quadrado. Só tem um produto nesse caso, então o numerador está pronto. Denominador são os meus reagentes. Então vai ficar concentração de nitrogênio. Como aqui o coeficiente é 1, o expoente aqui é 1, né? Que a gente não coloca esse número 1 aí, não tem necessidade. Multiplicado, porque eu tenho uma outra substância reagente, pela concentração de H2 elevado ao cubo. Então, essa é a maneira que a gente escreve a expressão. Se tiver os valores numéricos, a gente calcula e chega no número, tá? Esse número é importante porque, ó, se a gente olhar aqui, ó, Kc, o valor, né, dessa constante, é diretamente proporcional à concentração de produto. Quando eu aumento este valor, eu aumento Kc no meu cálculo. É diretamente proporcional. Ah, sim. Então, o que que acontece? Quando eu faço o cálculo desse Kc, né, dessa constante, e ele é maior do que 1, significa que eu tenho mais produto no equilíbrio do que reagente. Então, eu tenho maior, quando esse Kc é maior do que 1, tá? Eu tenho maior quantidade de produto. E quando eu faço esse Kc e ele é menor do que 1, eu tenho maior quantidade do reagente. Então, por isso que é importante saber esse valor. Quando é um processo industrial, eu quero produto, vender, ficar rico, produzir. Se é uma reação em equilíbrio, se não controlar as condições, vai acabar que no final da reação eu vou ter mais produto que não reagiu, né? Então, acaba tendo aí uma inviabilidade econômica. Kc menor do que 1, a gente tem maior quantidade, maior concentração, né? Também fica mais chique. Aqui eu já escrevi quantidade mesmo, de reagente. Vamos falar um pouco mais dessas constantes, então, tá? Quando eu uso as quantidades em concentração, a gente chama de Kc, que é a concentração em mol por litro, tá? Que eu vou utilizar aí para substituir e fazer a conta. Tem que tomar cuidado com o que, né? Quando a substância está no estado sólido ou ela é um líquido puro, essa concentração não vai variar. Então, sempre vem o estado físico. A gente vai ter que olhar o estado físico das substâncias da reação para ver se eu vou colocar todas na expressão ou não. Porque quando o estado é sólido ou líquido, só líquido puro, não vai variar a concentração. Então, não tem sentido colocar na expressão, tá? Concentração, o que é concentração? É quando eu tenho uma quantidade, né, de um soluto num volume de solução. Então, por exemplo, a gente consegue variar, né, a concentração em mol por litro quando eu tenho gás e solução aquosa. Então, por exemplo, se eu pegar
é fazer uma solução. Pegar 1 grama de sal e colocar... É que aqui a gente tem que falar em mol, né? Se eu pegar 1 mol de sal, cloreto de sódio, e colocar em 1 litro de água, eu vou ter 1 mol por litro. Eu consigo variar isso. Eu posso aumentar a quantidade de soluto, daí vai ter 2 mol por litro, diminuir, meio mol por litro. Mesma coisa num sistema gasoso. Eu tenho um volume fixo do recipiente, eu posso aumentar ou diminuir a quantidade de partículas. Então, eu consigo variar a concentração. No estado sólido e líquido, a gente não consegue fazer essa variação. Então, apareceu substância sólida e líquida, a gente não vai colocar na expressão de Kc. Depois eu vou trazer mais exemplos, antes da gente fazer a apostila. E também existe um tal de Kp, é quando a gente faz em termos de pressão parcial, tá? Então, só vai participar a substância gasosa, apenas substância gasosa, porque a gente só vai variar a pressão de gases, né? Que é possível variar a pressão, queiram ou não. Kc é experimental e depende da temperatura. Então, se eu não tenho valores numéricos para calcular, é possível fazer só experimentalmente, tá? Quando a temperatura do sistema varia, esse valor vai variar. E aqui, ó, que eu disse, né, que é importante, ele é diretamente proporcional, Kc ou Kp, né, a constante, à quantidade de produto que eu tenho na reação direta. Daí agora a gente vai fazer esses exemplos e depois liçãozinha da aprender sempre. Bom, a letra A, na verdade, eu já tinha feito, tá? Ele quer Kc, que é a constante de equilíbrio em função da concentração em mol por litro, e Kp, que é em função da pressão para essas 3 reações. Se possível, né? Então, a letra A eu vou colocar aqui de novo. Ó, primeiro eu vou fazer Kc, que é em função das concentrações em mol por litro. Vou olhar o estado físico. Gás, todas vão participar, todas as substâncias, tá? Participa de Kc, substância de estado gasoso, e na solução aquosa. Então, eu vou colocar em cima é produto, concentração em mol por litro de amônia, elevado ao quadrado, coeficiente vezes expoente, dividido pela concentração de nitrogênio vezes a concentração de H2 ao cubo. Esse aqui é o Kc. Se eu quiser escrever a expressão de Kp em função das pressões, só participa gás. Aqui, gente, é tudo gás. Gás, gás e gás. Então, vai ficar as mesmas substâncias vão participar, tá? A gente só não vai usar esse símbolo do colchete, porque ele é concentração em mol por litro. A gente quer pressão. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar um pezinho de pressão. Então, vou colocar aqui a pressão da amônia ao quadrado dividido pela pressão do nitrogênio vezes a pressão do hidrogênio ao quadrado. Ao cubo, desculpe, que o coeficiente é 3, tá? Então, para a equação A, a gente conseguiu escrever a expressão de Kc e de Kp. Só a expressão, dá para calcular que não tem número. A letra B, olha a expressão de Kc, vamos lá. Vamos olhar estado físico. Todas vão entrar na expressão de Kc? Olha o estado físico aqui, ó. Eu tenho este estado físico, este e este aqui. Esse Fe2S, ele é sólido. Então, a gente não vai colocar na expressão de Kc, tá? Porque a substância sólida não vai interferir, a concentração não varia. Então, eu vou tirar. Então, como que vai ficar? Em cima é produto. Eu tenho aqui o ferro 2+. É um ferro na forma de cátion, tá? Ele tem essa carga 2+, não vai interferir. Não tem nenhum coeficiente na frente, então
não tem expoente, multiplicado pela concentração de H2S. E embaixo, que é do meu reagente, vai ficar apenas concentração de H+, porque a outra substância é sólida, ao quadrado. Tá? É isso. E Kp não dá para escrever, né? Porque não tem nenhum gás nessa reação. Nenhum gás. Então, Kp não é possível. Kp não é possível a gente expressar em função, né? Porque não tem substância gasosa. Não há gás no equilíbrio. Então, não dá para fazer Kp aqui não, a expressão, né? E tem esse terceiro aqui, letra C. Kc, em função da concentração. Como que vai ficar esse Kc? Só tem um produto. Eu vou poder colocar esse produto? Não, porque ele é sólido. Só que aqui em cima a gente também não pode deixar vazio, tá? Então o que a gente faz? Nesse caso, eu coloco o número 1, porque o número 1 ele indica que algo é constante, ele não vai fazer diferença aqui, né? Então, para indicar que a gente tem uma concentração constante, a gente pode usar o número 1. Nesse caso, é a única opção para deixar aqui em cima. E embaixo, CaO participa? Não. CO2 é um gás, sim. Então, vai ficar concentração em mol por litro de CO2. Essa é a expressão. Aqui dá para escrever em função das pressões também, tá? Então, vai ficar 1, o CO2 é, né, também o gás ali, pela pressão parcial de CO2. Tem número, a gente substitui e calcula, porque agora eu tenho uma expressão, né? Esse número é alto, é maior do que 1? Significa, por exemplo, aqui, ó, para essa reação aqui da letra C. Se der um Kc ou um Kp alto, né, significa que tem bastante carbonato de cálcio, CaCO3, no sistema em equilíbrio. E uma quantidade menor de CO2 e CaO. Se der uma constante baixa, significa que tem bastante CaO e CO2 e pouco CaCO3. Então, essa é a parte teórica que precisava para fazer. Então, agora, a gente vai ver a liçãozinha da apostila, do Aprender Sempre. Ele fala aqui, gente, de um... Aqui traz o conceito de equilíbrio, de K, né? Um gráfico aqui, ó, mostrando que no equilíbrio, aqui está a reação, deixa eu dar um zoomzinho. Ela está com um erro de impressão porque faltou a setinha que volta, ó. É a reação direta, H2 mais I2 formando 2HI, e tem a reação inversa, tá? Aqui está faltando a setinha da reação inversa. Foi esquecido. Aqui um gráfico em função de concentração. Então, no equilíbrio, as concentrações elas ficam constantes. Então, se a gente observar aqui, ó, H2 e I2 são os reagentes, vai diminuindo, mas chega um ponto que fica constante, que é aqui. HI é o produto, então, inicialmente é 0 e depois vai aumentando até chegar também aqui num ponto que é constante, que é quando a gente tem um equilíbrio químico, tá? Esse experimento não foi feito na aula. Eles falam do experimento na aula que não é esse, que foi de uma outra aula. Então esse aqui, a ideia era fazer, né? Mas não tem como a gente fazer isso aqui. Então, desconsidere, porque não foi feito. Agora, esse aqui a gente consegue, né, pensar sobre. Essa questão 1 fala do refrigerante.
Dentro do... Bom, primeiro vocês já devem ter percebido isso, e daí a gente vai colocar o conceito de equilíbrio, né? Tá. Estamos na página Aprender Sempre, página 78. Aprender Sempre é essa daí mesmo, página 78. Achou? Imagine que você derrubou uma garrafa plástica de refrigerante no chão. Imaginou que você derrubou uma garrafa plástica de refrigerante no chão? O que acontecerá com o sistema ao abri-lo em seguida? Sai, né? Acontece isso. Sai muito gás, né? Então agora a gente vai ver o que tem lá no refrigerante. 78. No refrigerante, existe esse equilíbrio aqui, ó. H2O, que é água, no estado líquido, mais CO2, que é o responsável pelo gás, então é injetado gás carbônico, e tem um equilíbrio em que se forma o ácido carbônico, que é o H2CO3, aquoso, dissolvido na água. Quando a garrafa está fechada, o que predomina é esse aqui, ó. Quando a garrafa está fechada de refrigerante, não sei se vocês perceberam, a gente não consegue ver as bolinhas de gás, porque ele está como H2CO3 aquoso. Então, esse gás carbônico reage com a água e forma esse H2CO3. Então, o CO2 está ligado aqui com a água nessa substância. Quando cai no chão e logo eu abro, vai liberar muito gás, porque o equilíbrio ele vai favorecer a reação inversa. Então, quando a garrafa está fechada, a gente favorece a reação direta, né? Aqui a direta. Quando abre a garrafa e nessa situação ainda, né, que caiu no chão e aumentou ainda mais a pressão, favorece a reação inversa. Ou seja, vai ter um montão de CO2 que vai sair, tá? Então, é essa reação envolvida. Então, daí pergunta, né? O que acontecerá com o sistema ao abrir? E nesse momento, o seu processo pode ser considerado reversível. Vai sair gás. Então, vamos escrever só de uma maneira mais bonita, né? Não, vamos primeiro colocar que vai sair gás. Isso é importante, que é o visual. Tá, vai sair gás. Agora, vamos colocar o porquê, né? Pois o equilíbrio favorece a reação inversa. Envolve também deslocamento, mas como ele não fez a revisão de deslocamento nessa sequência, né? Nessas aulas, aliás, então a gente não vai usar esse termo deslocamento, que são as aulas 5 e 6 dessa sequência aí. Então, vai sair gás, pois o equilíbrio favorece a reação inversa. Muito bem. Você consegue enxergar, João? Então tá bom. Copia aí, depois eu listo. Qual a importância de saber a concentração dos reagentes e produtos em uma reação química? Avaliar a viabilidade de processos industriais, por exemplo. Tá? Agora a 3
A 3 é esperado que vocês, então, consigam me dizer qual é a correta, a partir do que foi explicado. Ele deu um valor de constante. Analise as constantes de equilíbrio a seguir e aponte qual é a mais economicamente viável para ser desenvolvida em uma produção industrial. Pronto, aí. Por que a letra C, né? Porque a gente sabe que quanto maior K, maior a quantidade de produto. Então é por isso que é importante conhecer, né? Que assim, quando a gente varia as condições de pressão e temperatura, a gente vai variar essa constante. Então, é isso. A 4 é do galinho do tempo. Vocês conhecem o galinho do tempo? Isso é coisa de gente velha. Antigamente vendia muito o galinho do tempo. É um bibelozinho assim, e a gente deixava em cima da geladeira. Quando a umidade do ar estava alta, ou seja, quando estava para chover, o galinho ficava rosa. E quando estava seco, dia seco, que não ia chover, o galinho ficava azul. Trouxe aqui a reação envolvida no galinho do tempo. Então tem aqui, ó, o galinho do tempo foi muito utilizado nas residências para simbolizar a mudança de tempo, indicando se iria ou não chover, pois a sua cor se altera de acordo com a umidade do ar. Nele encontramos um sal chamado cloreto de cobalto e água. Com a umidade do ar, a sua cor passa de azul a rosa, segundo a equação. Então é um equilíbrio químico. Na reação direta, o cloreto de cobalto, que está azul, reage com água e forma este composto aqui, que é rosa, mais 4 de Cl- aquoso. E na reação inversa, né, a gente tem a decomposição aqui, enfim, né, a reação, na verdade, entre essas duas espécies para formar água e CoCl2. Daí, eis que pergunta. Explique o que acontece nesse processo em termos de equilíbrio químico. Em dias mais úmidos, umidade é água, né, gente? A reação direta é favorecida. Pronto. Já está meio que explicado aqui em termos de equilíbrio químico. Favorecida. E a cor muda para rosa. Tá? Agora a B vocês conseguem fazer, que é a expressão da constante. Olha a reação em termos de... Não falou, então vamos fazer KC, ó, a expressão da constante de equilíbrio, na letra B. Em cima é produto, embaixo é reagente. Dá uma olhada nos estados físicos, tá? Não, líquido não varia também. É água, água pura não vai variar, tá? Então, o que que vai entrar aqui? O que está aquoso. Então, no produto, a gente tem aqui dois produtos, né? Tem coeficiente para colocar como expoente. Essas carguinhas, gente, que envolve isso aqui, cátion e ânion, vai ter que colocar, tá? Desse jeito aí, mas fazer o quê, né? E aqui tem o reagente. Então, escrever a expressão da constante.
Então vai ficar aqui, ó, Kc igual. Vamos olhar, então eu tenho dos produtos, vai entrar os dois, tá? O Cl menos elevado à quarta, então vai ficar concentração de Cl menos elevado à quarta, porque tem um expoente 4, vezes... Ah, poderia ter colocado a outra substância primeiro, tá, gente? É que tanto faz, a ordem dos fatores aqui, né? E aqui a gente vai colocar a concentração de COH2O6 aí elevado, né, 2 menos, que é um ano. Só que aqui assim, já existe um colchete que faz parte da fórmula. Então a gente vai colocar dois colchetes, fazer o quê? Esse é o colchete de concentração e agora vem o da fórmula, tá? Que é COH2O6, que é um complexo, mas deixa isso aqui, não vem ao caso. Eles poderiam ter colocado outra reação, mas para que facilitar, né? COH2O6, 2 menos, e é isso, tá? Não tem expoente porque aqui, ó, pode ver que o coeficiente não tem nada, é 1. No reagente, essa água não entra porque é líquido, concentração constante. E aqui a gente vai colocar só o COCl2, 2 menos, dividido pela concentração de COCl2, 2 menos, tá? Não tem expoente também. Agora vamos ver essa 5 aí, que era para ser mais fácil, mas parece que está esquisita. Bom, gente, vamos escrever aqui, ó. Primeiro, não tem muito erro, ó. Kc é igual a... Eu só tenho um produto, vai participar aqui, que é gás. Concentração de NOBr elevado ao quadrado. Concorda? Dividido por concentração de NO. Não tem coeficiente aqui, porque não tem, né? Tem coeficiente, tem expoente. Vezes a concentração de Br2. Daí não tem alternativa? Não. Tudo bem, eles fizeram errado. Eu falei que eles fizeram isso aqui com sono, né? De qualquer, assim, não deu tempo, né, gente? Então ia ficar, teria que ser... Bom, tem que ter quadrado no NOBr. Então, ou é AB... E aqui tá gás, gás, gás mesmo, né? Gente, tá errado, né? Paciência. É AB, mas sem esse quadrado aqui, tá? Então, o que aconteceu na verdade? Esse quadrado aqui foi impresso errado, daí a gente consegue assinalar a letra B. E aí, então, ficou como? Expressão de Kp. Kp é igual a pressão de NO ao quadrado, né? Que é o meu produto, dividido pela pressão de N2 vezes a pressão de O2. É normal no começo confundir. Porque a equação química tá mais, né? Agora a gente vai ver os valores, ó. Pressões parciais que dela participam. 0,8 é a pressão do nitrogênio, 2 do O2 e 1 do NO. Então, como que vai ficar aqui? A gente consegue calcular Kp. Kp é igual a pressão do NO, 1. Então, a gente vai colocar 1 ao quadrado. Ao quadrado, dividido por a pressão 0,8 de N2, 0,8 vezes 2 de O2, vezes 2. Daí faz a conta.
1 ao quadrado, 1. 0,8 vezes 2, 1,6. 0,625.